Irmãos, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 1, uma leitura apenas introdutória ao nosso estudo, mas importante, porque é algo que nós não podemos esquecer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós temos as últimas 8 semanas, estudado sobre a busca da santidade, uma vida santa, o porquê viver uma vida santa, como viver uma vida santa. Mas nós nunca podemos perder de vista o porquê dessas coisas, porque devemos viver uma vida santa, porque se a motivação ou o propósito ele sumir da nossa vista, do nosso entendimento, nós vamos arrefecer na busca de uma vida que agrada ao Senhor. Então nós precisamos sempre lembrar. E esse versículo 16 do capítulo 1 de 1 Pedro é um versículo muito pequeno, são poucas palavras de Pedro citando o Antigo Testamento, citando o livro de Levítico, aonde o Senhor nos diz o porquê que nós devemos buscar santidade e crescer em santidade. Vamos ler juntos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, por que nós devemos viver uma vida santa? Não é porque a igreja exige, não é porque eu quero agradar os irmãos em Cristo, não é porque eu quero agradar o meu pai, ou a minha esposa, ou o meu marido. Eu devo viver uma vida santa não é porque eu quero me destacar entre outros crentes. Eu não devo viver uma vida santa porque eu quero ser abençoado, ainda que isso seja um resultado natural. Eu não devo buscar a santidade, primeiramente, por qualquer outro motivo a não ser pelo Senhor. Por quem Deus é? Nós servimos a um Deus que é santo, que é perfeitamente santo. Nós nem sabemos o que é isso, nem de longe. Nós não sabemos o que é viver sem pecado. Nós não sabemos o que é viver sem a tentação do pecado, sem o desejo do pecado. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é ter uma vida como Adão experimentou, nós não sabemos por quanto tempo, mas antes de pecar ele viveu essa vida sem pecado. Nós não sabemos o que é isso. Mas o nosso Deus é santo e Ele é perfeitamente santo. E a ordem dele é que nós sejamos santos porque Ele é santo. E Ele deseja que nós sejamos como Ele é. Ele deseja que o nosso caráter seja como o caráter dele. Ele deseja que os nossos desejos coincidam com os desejos dele. Ele deseja que nós, como filhos que amam o seu pai, vamos nos tornando parecidos com o nosso pai. Então, quando Pedro diz, lembrando Levíticos, sede santos porque eu sou santo, esse, meus irmãos, é o motivo do porquê nós devemos buscar a santidade. Porque Deus é santo. Porque Deus é assim. E Ele quer que nós sejamos assim. E quando nós crescemos em santidade, o que acontece é que nós ficamos mais parecidos com o Senhor. É que nós vamos sendo moldados ao caráter do nosso Deus. E esse é o nosso propósito nessa série de estudos. Não é apenas conhecer mais um livro, ou conhecer um autor, ou conhecer algum tema aleatório, mas o nosso objetivo nessa série de estudos é que nós terminemos essa série com a convicção de que somos pecadores, mas com a convicção de que o Senhor nos salvou para que nós sejamos santos e com o desejo de crescer e amadurecer em santidade para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos começar aqui o nosso estudo. Como eu tenho falado nas últimas semanas, os irmãos que desejarem participar têm toda a liberdade aí, como nós temos sempre feito. Os irmãos que nos acompanham na internet também podem participar pelos comentários do Facebook, que nós estamos tentando dar uma interatividade aqui com os irmãos que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de fazer uma brevíssima recapitulação do que nós já temos estudado. Eu tenho feito isso toda semana, a recapitulação, mas é para que nós estejamos aí por dentro dos assuntos, que nós já estudamos. Hoje o nosso tema será a santidade sexual. O primeiro estudo, nós entendemos a santidade como algo que tem faltado no pensamento cristão, uma lacuna, Pensa-se sobre tanta coisa hoje, prosperidade, bênção, vitória, diabo, Até o diabo, o pessoal gosta de falar muito aí,
mas a santidade às vezes ela fica aquém do pensamento cristão. Então nós começamos a ver, e todos esses estudos estão na página da igreja, no YouTube, no Facebook, quem quiser voltar e assistir. Nós vimos então a santidade como uma lacuna no pensamento cristão. Depois nós vimos como a santidade foi aquilo que motivou a salvação. Nós somos salvos para ser santos, para isso o Senhor nos salvou. No terceiro estudo nós vimos que o padrão de piedade é a santidade, não é nada externo, não é um cumprimento externo das leis como os fariseus buscavam, mas o padrão de piedade é um coração que busca uma vida santa. Nós vimos também que a lei é o caminho para buscarmos uma vida santa, uma vez que a lei é a demonstração da graça de Deus, não é um peso e não pode ser visto por nós como um peso, mas quando Deus nos dá a lei, Ele nos dá um caminho para nós andarmos, um caminho seguro. Nós vimos também no quinto estudo que a santidade é um alvo possível. Nós vemos o nosso pecado e o nosso coração e vemos o padrão de Deus que é altíssimo. Nós às vezes podemos ser levados a desanimar, eu não vou conseguir ser santo. Mas nós vimos que a santidade, a perfeição é impossível nessa vida, mas crescer em santidade é possível. Então ela é um alvo possível. Nós vimos também que nós temos pelo menos 3 fontes de força para crescermos em santidade, que é o Espírito Santo, o Evangelho e a esperança que nós temos em Cristo. Nós vimos na semana passada, no nosso último estudo, a relação da santidade com a nossa união com Cristo. Que quando Cristo serve para nós de modelo, não significa que Ele está distante de nós e nós o contemplamos e fazemos toda a força possível para ser igual a Ele. É o contrário, nós estamos unidos a Ele. E sendo um com Ele, o caráter dele vai sendo moldado em nós pelo Espírito Santo, pela palavra, pela nossa obediência. Então a nossa união com Cristo é o que permite que nós tenhamos de fato uma santidade verdadeira. Se nós estivermos separados de Cristo, nós podemos ter algum comportamento moral externo, mas isso não é santidade, é moralidade. E o Senhor deseja de nós é a santidade. Então é a nossa união com Cristo. E hoje nós vamos ver um aspecto da nossa vida que é a santidade sexual ou a santidade diante da impureza, a santidade diante da imoralidade sexual que nos é oferecida. Então, irmãos, antes de nós passarmos para o nosso primeiro ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta. É claro que é uma pergunta retórica, não precisa dos irmãos me responderem, mas os irmãos já pararam para pensar? Não se assustem assim, com a minha pergunta, eu vou explicar. Mas os irmãos já pararam para pensar quão imorais nós somos? Que isso, pastor? Que absurdo! Imoral? É claro que cada um aqui conhece o seu coração e a sua mente. E a gente sabe o que passa por ela. No entanto, quando eu faço essa pergunta, será que nós sabemos o quão imoral nós somos? Não é uma pergunta acusatória. Não é que eu estou acusando de nós sermos imorais, mas é uma pergunta perscrutadora, ou seja, analisa aquilo que a igreja tem sido e como tem vivido. Então, quando nós analisamos aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós usamos, quando nós analisamos as formas que nós nos relacionamos, talvez nós podemos chegar à conclusão de que nós somos mais imorais do que nós deveríamos. E quando eu estava preparando esse estudo, irmãos, eu estava pensando algumas coisas, não necessariamente ligada à imoralidade, mas eu estava imaginando assim, como seria se um dos reformadores, por exemplo, João Calvino, viveu em 1500 e morreu em 1559, se eu não me engano, por aí. Eu fico imaginando como seria os reformadores se eles andassem hoje na rua e vendo as roupas que as pessoas usam. Oi? Ou pior, né? Eu fico... Hã? Ia faltar lenha. Eu fico pensando, se um dos puritanos, por exemplo, John Owen, aí do século XVIII, se ele visse como que a igreja, o que nós fazemos, por exemplo, no dia do Senhor,
como nós guardamos o dia do Senhor, né? A gente vem à igreja, mas também tem futebol, também tem churrasco, também tem compra, também tem passeio, tem tantas outras coisas. Eu fico pensando, irmãos, que eles poderiam pensar, eu não acho que essa é a verdade, mas eu acho que eles poderiam pensar que o trabalho deles foi em vão. Porque se nós pensarmos que a santidade é uma coisa do passado, então nós estamos tranquilos. Não. Antigamente mulher usava roupa mais recatada mesmo, hoje não, hoje a coisa mudou. Mas se nós entendemos que a santidade é algo necessário para a igreja em todas as épocas, nós vamos entender que nós somos mais imorais do que nós deveríamos ser. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Quanto que nós consumimos de imoralidade sexual? Quando eu falo de consumir, eu estou pensando naquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos: televisão, internet, YouTube, WhatsApp. Quantas coisas imorais nós assistimos assim, tranquilos, sem a nossa consciência nos acusar. Eu tenho para mim que são muitas coisas. Outro exemplo é quão afetados pela imoralidade os nossos relacionamentos são. Principalmente eu estou pensando em relacionamentos de namoro e noivado. Quando nós pegamos um casal de namorados cristão e quando nós pegamos um casal de namorados não cristão, qual é a diferença? Eu tenho para mim, hoje, que é quase nenhuma. Posso estar errado, tomara que esteja errado, mas eu não acho que eu estou errado. Tirando algumas exceções, no geral, infelizmente, parece que quando eu falo de relacionamento, eu não estou pensando necessariamente em relação sexual, não. Eu estou pensando no propósito do namoro, na forma de conduzir o namoro, nas liberdades dadas no namoro, a forma, no todo, né? Por que eu estou pensando, por exemplo, no propósito? Porque tem gente hoje que começa a namorar para ver no que vai dar. Quando o cristão, ele não deveria pensar assim. Não, mas eu sei que é raro. Por isso que é tão necessário a gente falar de santidade. Eu concordo que é raro. Entendeu? Eu concordo. Porque crianças e adolescentes têm crescido na igreja hoje e nos lares cristãos com o entendimento de que namorar é passatempo. É brincadeira. Chega nos 14 anos, começa a brincar, começa a. Tá, entendeu? É nesse ponto, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Quão mundano são os relacionamentos, inclusive dos crentes. Entendeu? Sim, sim. Você pega um menino de 16 ou uma menina de 14 está namorando. Qual que é o propósito disso? A não ser que o cara seja absurdamente maduro para 16 anos e a menina, o que antigamente era até possível, né, seu Will? Eu acho que antigamente, já que começava a trabalhar com 8 anos, eu acho que era capaz de um rapaz chegar aos 16 com maturidade. Aliás, eu conheci uma das vezes que eu fui em São Paulo estudar, peguei um Uber com uma moça, era, assim, uns 40 anos, estava conversando comigo e tal. E ela estava me contando que o marido dela teve um primeiro casamento, ele casou com 15 anos. Não sei o que, não lembro o que ela falou, que o pai dele obrigou ele a casar. Com 15 anos ele pegou um pedaço no terreno do pai, construiu, já trabalhava, construiu, casou e tocou a família. Então antigamente poderia até ser. Hoje, 15 anos, o menino nem vai no supermercado sozinho. Então, tem exceções, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tem nada da vida, não sabe nada da vida, não tem perspectiva de nenhuma na vida, mas está namorando. Então, isso é um pensamento mundano, é um pensamento secularizado conduzindo os relacionamentos, inclusive dos crentes. Quão impuro é o nosso palavreado? Já pensaram nisso? As palavras que saem das nossas bocas, os assuntos, as piadas, os comentários a respeito do outro. Tá vendo? Quando a gente começa a analisar, a gente vê que a gente é mais impuro do que a gente deveria. Aham, exatamente.
E nós temos esse hábito do duplo sentido nas coisas tão aguçado que normalmente o sentido pejorativo é o primeiro que vem na nossa mente, não é? Isso é para ver como que a gente é impuro e imoral. Quanta imoralidade a gente coloca diante dos olhos da nossa família. Imagina uma família que vai sentar para ver filme, para ver televisão. Quanta imoralidade a gente coloca diante dos nossos olhos. Então, nós somos mais imorais do que nós deveríamos, no geral. Irmãos, olha bem, eu não estou acusando a igreja não, tá? Eu estou me colocando junto e fazendo uma análise de como nós vivemos a nossa vida de santidade. Todos nós, eu conheço a minha mente, meu coração, eu sou o primeiro do barco. Não é muito difícil responder essa pergunta, o quanto nós somos imorais. E eu coloquei umas outras perguntas aqui para nos ajudar a gente entender o quanto nós somos imorais. Nós teríamos coragem de fazer um cinema aqui na igreja, igual nós fizemos ano passado? Nós teríamos coragem de fazer um cinema aqui na igreja e convidar a igreja para assistir aquilo que nós assistimos em casa? É a pergunta. Nós assistiríamos alguma série que nós temos hábito de assistir, algum filme, alguma coisa do YouTube, com os irmãos da igreja? Vamos lá em casa assistir uma série, e a gente teria coragem de colocar aquilo que a gente coloca quando a gente está sozinho? Nós teríamos coragem de pegar o nosso WhatsApp, as conversas com amigo, com namorado, com sei lá quem, printar e colocar no grupo da igreja? Aqui que eu estou conversando. Será que a gente teria essa coragem? Essa é pesada, mas eu vou fazer assim mesmo. As crianças, né? Quem está assistindo na internet, se o pai quiser tirar as crianças da sala. Mas não precisa tirar as crianças da sala não, porque as crianças que estão assistindo televisão rotineiramente, têm acesso à internet, tudo que eu estou falando aqui eles já sabem mais do que eu, inclusive. Será que os namorados crentes, o que eles fazem no carro, eles teriam coragem de fazer na porta da igreja? Isso é para nós vermos que nós somos mais imorais do que nós deveríamos. Porque algumas dessas aqui eu me acuso, eu não teria coragem de ver alguma coisa, algum filme que eu vejo, não é que eu procuro esse tipo de coisa, mas a gente sabe que hoje 99% dos filmes têm coisas imorais. Eu não sei se eu colocaria no telão. Não entendi? Exatamente. Exatamente. O filme fala de subir uma montanha, né? O filme fala de escalar uma montanha, mas tem cena imoral. O filme fala de mergulhador lá no oceano, tem cena imoral. Que seja 10 segundos, mas tem. E despropositada. É algo que não vai mudar nada no filme se não tiver. E nós não tiramos. A gente, deixa, né? A gente não para de ver, a gente não... Assim, para mim, novela bíblica é uma contradição de termos. Mas eu entendi o que você quis dizer. Até novela baseada em história bíblica é imoral. As músicas, não dá para ouvir. Tem gente aí igual de um sertanejo, né? Não tem como. Às vezes eu fico com vergonha, irmãos. Já aconteceu lá em casa de vizinho estar ouvindo música e eu começar a conversar com os meninos mais alto e tal, para distrair, para eles não me perguntarem aquilo que está sendo cantado. Mas a gente pensa nas crianças. Aos nossos ouvidos, normal. A gente não põe no carro, mas se o outro estiver ouvindo, para nós não afeta. Isso é para nós entendermos, irmãos, como nós precisamos voltar à busca de uma vida santa. Santidade é necessário porque a igreja hoje ela é extremamente mundanizada, secularizada e infelizmente a igreja vive uma vida imoral em muitos aspectos. Tirar. Nunca assisti. Ó, alguém já acusou aqui, falou que não pode não.
Eu não conheço. Eu já vi propaganda, nunca assisti Supernatural. Não. Então vamos lá, irmãos. Então vamos entender um pouco agora. Vamos entender o que é imoralidade. Porque assim, às vezes fica difícil de nós definirmos o que é imoralidade. Por quê? Porque às vezes alguma coisa me afeta, mas não afeta o meu irmão. Às vezes determinado tipo de roupa não me afeta, mas afeta o meu irmão. De repente algum tipo de palavreado não me afeta, não me ofende, mas ofende meu irmão, ou não me dá vontade de falar aquele tipo de coisa, mas então parece que um negócio que tão genérico que depende do outro, né? Depende da situação e tudo. Eu trouxe aqui três, aliás, antes, eu gostaria de dizer que é o seguinte, um exemplo do Antigo Testamento para nós entendermos como que a imoralidade está no nosso meio. Lá, quando nós lemos o Antigo Testamento, o livro dos Reis, principalmente, o livro de Crônicas, o que é que nós vemos constantemente? Vinha um rei idólatra, fazia aliança com outros povos, trazia outros deuses, corrompia o culto, trazia Deus lá para dentro do templo ou do tabernáculo e Israel virava uma bagunça. Mas o que que acontecia? Alguns reis temiam a Deus, o que que eles faziam? Uma reforma religiosa, né? Tirava os deuses dos templos, mandava embora, às vezes até matava os sacerdotes dos outros deuses, fazia aquela reforma, agora o culto é só ao Senhor, é sacrifício somente ao Senhor. Mas existe uma coisa que quase nenhum rei fez, que foi tirar os altares que ficavam espalhados pela nação de Israel. É o que nós lemos na Bíblia atualizada como lugares altos. Eram os altares que, via de regra, eles iam lá fazer algum serviço religioso, alguma coisa. Aquilo era tão comum, um altar que não era do Deus de Israel, era tão comum na vida de Israel, que muitos reis que fizeram uma reforma religiosa não tiraram aquilo. Ou por medo do povo, do que ia acontecer, ou por acharem que aquilo ali de fato já fazia parte até da cultura de Israel. Sabe quando nós falamos às vezes de festa junina? E a gente é um negócio mais cultural do que religioso, que quase ninguém mais entende como a festa religiosa, ainda que tenha todo um simbolismo, e a gente vê mais como folclore, como cultural, era dessa forma. O negócio era religioso, tinha um cunho religioso, tinha um aspecto idólatra, mas o povo de Israel acostumou tanto com aquilo que para eles era um negócio assim normal, nem afetava o culto a Deus, nem afetava a vida religiosa, pelo menos de maneira aparente. Então, esses altares que não faziam mais parte da igreja, esses altares não faziam mais parte da adoração deles, mas estava lá, eles não importavam, assim é a imoralidade no nosso meio. Não nos afeta mais, não mexe mais assim com a gente, a gente não estranha mais uma série de coisas, né? Uma série de comportamentos imorais na igreja não nos afeta. E talvez essa questão da moralidade sexual, da maior forma como ela é abrangente, seja a maior prova de que a igreja hoje ela é secularizada, ou seja, ela caminha muito junto dos valores mundanos, ela caminha muito perto de uma forma de vida mundana, como eu já falei. E um dos sinais disso é o seguinte: de tudo isso que eu falei, de filme, de série, de roupa, de namoro e tal, o maior sinal de que a igreja em geral, o cristianismo é secularizado, é que muitos ouvem isso e pensam o quê? Lá vem o legalismo. Lá vem o radicalismo. Começou. Alguém está querendo que a gente não se divirta. O padrão santo da Bíblia começa a se tornar hostil ao cristão. Aquilo passa a ser estranho, passa a ser uma coisa que parece de outro mundo. Esse é o sinal de como a igreja está secularizada. Só que a Bíblia sempre coloca a imoralidade sexual nas listas de pecado. Sempre. Romanos 1, 1 Coríntios 6, Gálatas 5, Efésios 5, Colossenses 3, só para dar alguns exemplos, são textos que quando vão mostrar a lista de pecados, Apocalipse vai fazer isso também, quando vai mostrar a lista de pecados que Deus odeia ou que não pode caracterizar a vida do cristão, a imoralidade sempre está lá.
ainda que com adjetivos diferentes, mas a imoralidade sempre está lá. Ou seja, Deus valoriza e deseja para o seu povo uma vida santa. Então, vamos definir aqui o que é imoralidade sexual. Imoralidade sexual na Bíblia, ela vem de uma palavra que é a raiz de várias palavras em português ligadas a essa área, que é a palavra porneia. É uma palavra muito abrangente e que ela pega vários aspectos do comportamento sexual. É uma palavra ampla e vários adjetivos estão debaixo dessa compreensão de porneia. Então, para ficar mais fácil, é toda a atividade sexual, todo o envolvimento sexual fora do casamento, fora do ambiente de casamento. Isso, na Bíblia, é usada a palavra porneia. E eu trouxe 3 definições de 3 autores diferentes sobre a definição de imoralidade sexual, sendo que a última eu achei, assim, mais uma vez falar com os irmãos, eu achei um pouco pesada, mas é para a gente entender bem o que é imoralidade. O primeiro autor diz assim, que imoralidade é variedade de práticas sexuais ilícitas, incluindo adultério, fornicação, prostituição, homossexualidade, etc. Um outro autor diz que imoralidade sexual é relação sexual ilícita, prostituição, falta de castidade, fornicação, etc. Agora, o autor do livro, que está servindo de base para o nosso estudo, o pastor Kevin DeYoung, ele traz uma definição interessante. Não sei se os irmãos vão concordar com ele, mas ele define imoralidade da seguinte maneira: coisas que lhe deixariam furioso ou furiosa e emocionalmente arrasado ou arrasada, caso descobrisse que alguém estivesse praticando com sua esposa ou com seu marido. Olha que interessante isso. Ele traz o conceito de imoralidade para dentro de nós. Então ele vai definir isso como imoralidade. Por exemplo, um aperto de mão é uma imoralidade? Não. É um contato físico que, quando alguém cumprimenta a minha esposa ou quando alguém cumprimenta o marido de outro com um aperto de mão respeitoso, é normal, não ofende, não afeta. Na nossa cultura, um abraço social, né, um abraço respeitoso também não é algo, apesar de que algumas culturas é algo ofensivo. Tem um amigo meu que ele foi para o Timor-Leste como missionário recém-casado. E ele não sabia dessa diferença cultural. Lá no Timor-Leste ele andava de mão dada com a esposa, abraçava na rua, beijava, mas isso para eles era um comportamento altamente ofensivo. Então para nós não, um abraço respeitoso, tal. Então isso não é imoralidade. Dependendo da intimidade das pessoas, um beijo na bochecha não é imoralidade. Aliás, em outros países é uma forma até de se cumprimentar, mesmo entre homens, né? Então, não é imoralidade porque não é algo que quando alguém faz com a minha esposa ou que eu faço com a esposa de alguém, dependendo do teor, não é algo imoral. Agora, um contato físico malicioso, um abraço malicioso, uma palavra maliciosa, uma conversa indecente, com teor indecente, uma troca de contatos ou carícias, ou mesmo uma relação sexual de fato, isso são coisas que ofendem ao outro quando a pessoa é casada. Ou seja, isso é imoralidade sexual. Então eu achei interessante essa definição dele, porque isso traz para nós, ainda que nem todos aqui sejam casados, mas nos dá essa compreensão de que aquilo que eu não posso fazer com o outro, a não ser com o meu cônjuge, na área íntima e na área sexual, é pecado. Se eu não posso... Existem coisas que só existem para o contexto de casamento. O contato físico com desejo sexual, os pensamentos com desejos sexuais, o contato físico com desejo sexual, todas essas coisas só podem existir entre cônjuges. Passou disso, é imoralidade sexual. Então, só para nós definirmos de maneira ampla o que é imoralidade sexual. Mas será, irmãos, que é tão rígido assim o pensamento bíblico, a ideia bíblica, o padrão bíblico, né? Será que isso não é radicalismo da igreja? Será que é tão pesado assim? Olha, irmãos,
eu creio que a Bíblia é muito mais séria do que nós. Eu creio que a Bíblia leva as coisas muito mais pesadas, de maneira muito mais verdadeira do que nós. E é o motivo de que nós precisamos nos preocupar com a nossa imoralidade. E precisamos consertar o nosso caminho. Então eu gostaria de trazer dois textos e dois pensamentos. Pode falar. Décimo. Sim. 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 A nossa sociedade, ela é uma sociedade sexualizada. Altamente. Um culto ao corpo, né? Sim. Vou dar um exemplo. O Sr. William, não sei se gosta de acompanhar programa de esporte, não sei se, né, esses programas da hora do almoço aí. Existe uma diferença gritante de um programa de esporte no final dos anos 80 para um programa de esporte hoje, final dos anos 90, até quando eu era criança. Antigamente, na minha época, não sei se o William vai lembrar, o programa, o Esporte Espetacular, o Globo Esporte, era apresentado pelo Fernando Sasso, um jornalista desse tamanho assim, ó, ficava sentado numa mesa e ele ia gol, ia discussão de futebol, era isso. Fernando Vanucci, era uma maiada aí. Hoje, quem apresenta programa de esporte são mulheres, modelos, que não entendem nada de esporte, mas e não é mais sentado numa mesa, é mostrando o corpo. Por quê? Porque para atrair. Então, a nossa sociedade é uma sociedade altamente sexualizada, que em lugares que não existe a menor necessidade, existe o apelo à sexualidade. Se a gente começa a observar os desenhos animados, a década de 90, os desenhos animados, as princesas, por exemplo, elas tinham um padrão de vestimenta completamente diferente dos desenhos hoje. Hoje, os personagens de desenho animado são altamente sexualizados. Então a nossa sociedade é assim, a moda, e qual é o problema que, como eu falei, que a igreja às vezes não percebe? A moda hoje ela é ditada por essa cultura de sexualizar tanto homens quanto mulheres, principalmente feminilizar os homens. A moda hoje é homem usar calça coladinha também. Isso é uma feminilização dos homens e a masculinização das mulheres. E o crente não percebe isso e vai entrando na moda. O que está na moda para usar, o que está na loja para comprar, ele mergulha de cabeça. Mas não percebe que a nossa sociedade ela é altamente sexualizada. Entendeu? Então, e é uma questão muito forte no Brasil e nos países latino-americanos. Muito forte. Se a gente. Um dia eu estava vendo uma reportagem de uma passeata islâmica lá em Londres. Uma repórter foi fazer uma entrevista e a repórter estava com uma roupa normal, que para nós aqui uma moça usar não é nada de indecente. Uma blusa assim de manga e tal. O pessoal da passeata lá que era islâmico falava assim que ela estava praticamente nua. Entendeu? Então, nós não percebemos que nós estamos imersos nisso, mas a nossa sociedade ela é muito, completamente sexualizada. E nós vamos fazendo uso disso sem parar para prestar atenção. É, Antes a gente falava muito de mulheres, né? Mas hoje eu falo seguramente, mulheres e homens, eles vão comprar roupa, aquilo que vai ficar bonito, aquilo que as pessoas vão gostar, vão achar. É difícil você ver alguém que vai comprar roupa pensando se Deus vai se agradar daquela roupa. Mas é isso que deveria ser. Nós somos diferentes do mundo. A nossa forma de enxergar a realidade é outra. O nosso pensamento é outro, a nossa esperança é outra. Aquilo que nos traz felicidade é outra coisa. Eu não devo pensar o que o mundo, o que vai ser bonito, o que não vai. Eu devo chegar na frente do espelho e pensar assim: isso aqui está glorificando a Deus? Está chamando a atenção para mim ou para o meu Senhor? Né? Então, infelizmente, a nossa sociedade é assim, nós entramos de cabeça. Então, eu vou usar dois textos para falar duas realidades. O primeiro texto
é para falar sobre a imoralidade e Cristo, não a imoralidade de Cristo, a imoralidade e a pessoa de Cristo. E um segundo texto que vai falar a imoralidade e o cristão, aquele que está unido a Cristo. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Primeira Coríntios 6, do versículo 12 ao versículo 20. Eu sublinhei ali no slide algumas partes do texto, que algumas partes mais importantes aqui para o nosso estudo. Então diz assim o texto: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo está respondendo aqui a algumas afirmações, provavelmente de uma parte dos crentes que eram meio libertinos lá em Corinto. Quando nós vamos ver a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que tinha uma turma lá em Corinto que não era fácil. Eles gostavam de um trem mal feito, de uma vida bem mundana. E provavelmente quando Paulo fala que tudo me é lícito, ele está citando algo que provavelmente as pessoas lá falavam. Não, eu estou em Cristo, então nada para mim é pecado. Jesus morreu pelos meus pecados, então eu sou livre para fazer qualquer coisa. Então Paulo está dizendo, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar as coisas me dominarem. Então, o que ele está pegando ele está corrigindo esse pensamento libertino de que o crente pode fazer qualquer coisa que não tem problema. E ainda que nós não usemos essa frase, mas o refrão permanece no nosso meio. Quando nós falamos assim, não tem nada a ver isso. Namorar assim assado não tem nada a ver hoje, é normal. O refrão permanece o mesmo quando nós falamos assim, mas essas coisas ficaram no passado. Isso é coisa da igreja de antigamente. O refrão continua o mesmo quando a gente fala assim, não, a igreja tem que ser relevante. Ou seja, ela tem que ter uma cara bem mundana, que é para atrair o mundo. Quando na verdade o mundo não precisa de nada mundano. Eles já têm a eles mesmos. Então esse refrão, essa afirmativa de que eu posso fazer todas as coisas, isso existe no nosso meio, mas isso está errado, como Paulo vai dizer aqui. E o ponto central do ensino de Paulo é o versículo 18, quando ele diz, fugir da impureza. Irmãos, o que significa fugir? Fugir significa não andar perto. Fugir significa não ficar testando para ver o meu limite, até onde eu envolvo com o pecado ou não. Fugir não é eu ficar andando bem do ladinho ali do abismo do pecado. Fugir é aonde eu ver uma aparência de pecado, eu sair, eu fugir, eu correr daquilo. Eu fugir de tudo aquilo que pode me levar ao pecado. Então, o que a Bíblia nos ensina não é nós andarmos próximos ao pecado, mas fugirmos do pecado. Eu já falei aqui outras vezes que muitos têm a ideia de que maturidade cristã é poder andar perto do pecado sem ser afetado por ele. E eu já vi gente fazendo isso, assim, eu já vi até pastores com esse tipo de pensamento, de que assim, não, eu sou maduro espiritualmente, então eu posso ver um filme que tem muita imoralidade sexual que não vai me afetar.
Isso é um erro, porque justamente a maturidade cristã é quando eu desconfiar que alguma coisa vai me levar ao pecado, eu já fujo daquela coisa. Eu já fujo daquela situação. Isso é o que Paulo diz que nós devemos fugir da imoralidade. E por causa disso, e por que, meus irmãos, que nós devemos fazer isso? Por causa do que nós vimos semana passada, da nossa união com Cristo. Quando nós cremos em Jesus, meus irmãos, nós nos tornamos um com Ele. Para o crente não existe aquilo que o mundo fala, né? Meu corpo, minhas regras. Não existe. Porque o crente, quando ele crê em Jesus, ele está unido a Cristo e agora a vida dele pertence a Cristo. As regras do corpo dele não são deles mais, mas é de Cristo. As regras do que eu quero fazer, do que eu devo fazer, do que eu posso fazer, não pertence mais a mim, mas pertence a Cristo. Então, a salvação nos coloca numa relação de união com Cristo a tal ponto que o meu corpo não é mais meu, como Paulo vai dizer no versículo 13. O nosso corpo é do Senhor. O nosso corpo pertence a Ele. Logo, a minha vida e o meu corpo devem servir para a glória de Deus. Tudo que eu faço com o meu corpo, e eu estou colocando aqui inclusive a minha mente, eu devo fazer para a glória de Deus, porque tudo pertence a Ele. Então, quando nós cremos em Jesus, voltando um pouco no estudo da semana passada, quando nós cremos em Jesus e nós nos tornamos um com Ele, e quando nós estamos unidos a Ele pela fé, quando Ele é o cabeça e nós o corpo, o que acontece conosco é que essa identidade que nós temos agora com Cristo, essa união de sermos um com Ele, isso exige de nós uma pureza sexual. Isso exige de nós um crescimento na santidade. Isso exige de nós por causa de quem Ele é. Então, o texto vai nos dizer, esse texto que nós lemos vai nos dizer algumas coisas. Por exemplo, no versículo 15, diz que nós devemos ser puros porque o corpo é para o Senhor e o nosso corpo é membro de Cristo. No versículo 19, Paulo vai dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita. E no versículo 20, Paulo vai dizer que o nosso corpo é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, se nós nos identificamos com Cristo, se nós nos unimos a Ele pela fé, nós devemos entender que o que nós pensamos, o que está na nossa mente, também nós compartilhamos com Cristo e com o corpo de Cristo, que é com a igreja. Se eu falo coisas imorais, se eu tenho um palavreado imoral, é como se eu estivesse colocando essas palavras na boca do próprio Cristo, porque eu sou um com Ele. E é como se eu estivesse colocando essas palavras na boca dos meus irmãos, porque nós somos um em Cristo. Quando eu tenho um comportamento imoral, lascivo, eu estou trazendo o próprio Cristo para dentro de um comportamento desse, porque eu sou um com Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Aquilo que nós fazemos estando em Cristo não fica somente conosco, não nos afeta apenas, mas afeta a glória de Cristo que está conosco e afeta a vida dos nossos irmãos em Cristo, porque todos nós somos um, apenas um só corpo com o nosso Senhor. Diga. Você que perguntou, a lei cristina, pastor, a imoralidade sexual se refere ao nosso corpo. Falando sobre o corpo, fazer tatuagem também é considerado imoral? O que a Bíblia nos ensina acerca de tatuar o próprio corpo? Essa pergunta dá mais um estudo. Mas eu vou falar o seguinte. Repetir a pergunta? Alguém mandou uma pergunta, é o seguinte: já que imoralidade sexual é algo contra o corpo, até como o texto mesmo diz, ela pergunta se fazer tatuagem entra nessa classificação de imoralidade contra o corpo, entendeu? Eu responderia o seguinte: eu não entendo como imoralidade, claro, dependendo do que vai tatuar, né? Dependendo do que vai tatuar é imoralidade, mas uma tatuagem normal, que não seja um desenho apelativo, eu não colocaria na classificação de imoralidade, mas eu classifico como pecado. É o meu entendimento. Por quê? Tem muita gente que fala assim, um pastor bem conhecido aí, reformado, não é pastor ruim não é Cláudio Duarte não, pastor bom. Tem um pastor bom que ele fala assim, não tem problema, biblicamente não tem nenhum texto que fala contra.
Porque tem um texto no Antigo Testamento que fala assim: não façam marca no corpo de vocês por causa de outro Deus e tal. Aí o pessoal fala assim: ó, tá vendo? Tá falando que aí é de outro Deus. Então, se você fizer uma marca que não é nada de outro Deus, não é pecado. Mas por que eu questiono essa interpretação e para mim é pecado? Porque quando eu sou levado a marcar o meu corpo de maneira definitiva por alguma coisa, a chance daquilo ali ser um ídolo no meu coração é muito grande. Então eu estou fazendo uma marca no meu corpo em nome de outro Deus. Não é um Deus assim que tem a sua imagem, uma estátua, um templo, mas é um ídolo. Então, por exemplo, alguém que tatua o símbolo do Cruzeiro ou de qualquer outro time de futebol, vou usar o Cruzeiro aqui como exemplo. Alguém que tatua o símbolo, ele faz uma marca definitiva no seu corpo com o símbolo do Cruzeiro, ou do Atlético, ou do Flamengo, qualquer time. Aquilo é um ídolo no coração dele. Claramente aquilo é um ídolo no coração dele. Então ele está marcando o seu corpo por causa de um Deus, entendeu? Então se alguém faz assim, não vou entrar nas questões de nome de filho, de não sei o quê, porque é uma questão muito pessoal se aquilo é um ídolo ou não. Mas eu acho que o limite do gostar para idolatrar, quando chega a fazer uma marca definitiva no corpo, o limite é muito pequeno. Então, eu nunca aconselhei, nunca aconselharia alguém a fazer uma tatuagem. Na dúvida, a gente nunca deve fazer, né? No sinal amarelo, ainda que a gente faça isso no trânsito, né, Saúl? Mas no sinal amarelo nunca é certo acelerar para passar mais rápido. A prudência sempre manda a gente frear. Então, na dúvida, é sempre melhor não fazer, porque é mais fácil não fazer uma tatuagem e depois chegar à conclusão de que podia ter feito, do que fazer, chegar à conclusão que estava errado e para desfazer depois é caro e dolorido. Então, eu classifico que entra em algo que Deus não deseja que nós façamos com o nosso corpo, que é uma marca que não vai glorificar a Ele. Na Mocidade, nós tivemos um debate ano passado que surgiu uma pergunta dessa. Ah, tem problema fazer tatuagem? Eu me volto para 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O dia que alguém me mostrar como uma tatuagem glorifica a Deus, eu faço uma. Entendeu? Porque vou fazer Jesus, mas talvez fazer Jesus está chamando atenção mais para o meu corpo do que para Jesus. Entendeu? Então, eu questiono muito a validade da tatuagem. No meu ponto de vista, é pecado. No meu ponto de vista, é fazer uma marca humana definitiva no templo do Espírito Santo. Eu conheço um pastor batista, ele é bem conhecido, só que eu não vou falar o nome para não. Por ética, né? Mas ele é bem conhecido. E ele tem aqui no peito tatuado o solo escritura. Uhum. Cinco solo. E ele fala que não tem nada a ver fazer a tatuagem ou não. Aí ele, às vezes, ele até posta fotos sem luz só para mostrar mesmo. Mas ele é bem conhecido. Pois é, eu questiono, porque assim, sempre que faz uma tatuagem, pode falar que não, pode bater o pé, sempre que faz uma tatuagem, vai chamar a atenção para o corpo. Chama atenção para isso não existe falar que da tatuagem não chama atenção para o corpo, entendeu? Então é como eu estou falando, eu não estou falando que todo mundo que faz deseja aparecer e tudo, mas às vezes o sentimento que está enraizado é algo egoísta, entendeu? Eu acho muito tênue essa linha entre certo e errado. Então, na dúvida, eu acho sempre mais prudente não fazer. Melhor que a minha. Foi o Cláudio Duarte que falou, não. Não, antes da conversão, tudo que a pessoa fazia era pecado. Isso aí, tatuagem, fazer ou não fazer. Sim, sim. No meu ponto eu sei que tem muitos pastores hoje que discordam do meu ponto de vista, não veem problemas, muitos, e eu respeito, é a interpretação deles de um ponto que a Bíblia não é tão clara, mas na minha visão é errado. Eu achei interessante, sabe quem? Agora eu vou citar o nome porque não tem problema, falar bem, né? O Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos, ele é tatuado de cima a baixo, né?
E ele foi pregar numa igreja que tinha um menino que queria fazer tatuagem. Isso ele contando num sermão dele. E o menino ficou animado quando ficou sabendo que o Rodolfo ia lá, porque ele falou assim: agora que eu vou, na hora de pergunta e resposta lá, eu vou perguntar se tatuagem tem problema, ele vai falar que não, é tudo que eu preciso para fazer. E ele perguntou para ele a questão de tatuagem. Ele falou assim que se ele fosse mais maduro na fé, ele não teria feito as que ele fez, mesmo depois de convertido. Eu não tenho tempo que eu assisti, eu não lembro exatamente o que ele falou, não. Mas ele falou assim que o cristão não precisa de fazer uma marca externa, entendeu? Não é algo que faz parte da vida do cristão precisar disso. Ele não precisa. Então ele falou assim, eu não faria. Eu não acho que o crente deve fazer. E ele falou que o menino ficou muito frustrado, muito triste, porque não era o que ele esperava ouvir, entendeu? Mas é algo que fala com conhecimento de causa. Então não entra para mim na questão de imoralidade sexual. Para mim não. Eu acho que é algo diferente. Nem sei se entra na questão de imoralidade, mas no meu entendimento é um pecado contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo. Aliás, se a gente for ver o templo, quem definiu como deveria ser o templo nos mínimos detalhes era o Senhor. Ninguém podia chegar lá e assim, não, esse cordeiro aqui ficou meio. Vamos fazer 3 cordeiros. Não, ninguém podia fazer isso. Era Deus que definia. Então a gente não tem autoridade sobre o nosso corpo. É isso que Paulo está falando. O nosso corpo não é nosso. Não é meu corpo, minhas regras. Isso não existe. O nosso corpo é do Senhor. Ele é que define o que nós devemos fazer ou não. Então, sim. Sim, claro. Tudo aquilo que imediatamente ou a longo prazo, deliberadamente depõe contra a sua vida, é pecado. Eu não sei se você sabe, se os irmãos sabem, mas hoje existe um movimento crescente na igreja de cristãos e até pastores que acham que fumar não é pecado. Ah, porque os puritanos fumavam, ah, porque Spurgeon fumava, ah, porque Sproul fumava, enfim. Agora, os puritanos não sabiam que cigarro fazia mal igual nós sabemos hoje. Era uma questão cultural deles, mas eles não sabiam o que o pulmão virava depois de fumar. Entendeu? Então, hoje, nós sabemos que o cigarro é altamente viciante, que o cigarro mata, né, depois da bebida, segundo aí estatísticas que eu não procurei saber, mas a gente sabe que mata muito. O cigarro, a pessoa fuma 30 anos, se ela ficar 50 anos sem fumar, ela ainda colhe os efeitos dos 30 anos de fumo. Então é algo claramente que quebra o 6º mandamento, que é o atentado contra a vida. Entendeu? Se eu sei que eu sou diabético e eu enfio a cara no açúcar, é claro que isso é pecado. Eu não posso fazer isso com o meu corpo. Ah, mas e a Coca-Cola? O pessoal sempre fala, né? Ah, mas e a carne gordurosa? Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. O abuso de Coca-Cola, tomar 2 litros de Coca-Cola todo dia, é pecado. Por vários motivos. Entendeu? Ah, chocolate também faz mal. Alguém pode comparar chocolate com cigarro? Claro que não. São coisas totalmente diferentes. Mas se eu faço uso de algo que atenta contra a minha vida, é pecado. Não é só comer, não. Se eu ando de moto de maneira desordenada, se eu sou irresponsável, eu estou pecando, porque eu estou colocando a minha vida em risco e a de outros. Entendeu? Então, tudo que atenta contra a nossa vida é pecado, porque a nossa vida não é nossa. Nós não temos controle da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa segurança, porque Deus deseja. Nós somos dele. E Deus odeia a destruição da vida. Então, tudo isso é pecado. Rapaz, é mais seguro você dirigir um Fórmula 1 do que você dirigir o Escort que eu tinha. Então, eu estava mais em pecado do que o Ayrton Senna. Vamos lá, irmãos. Então, por quem Cristo é, e por nós estarmos ligados a Ele, quando nós nos unimos à imoralidade, nós estamos levando Cristo para a imoralidade também. Então, muitas coisas são lícitas. Em que sentido? Não serem proibidas. Nem pela igreja. Eu não vou ficar aqui na igreja proibindo ninguém de namorar. Tem pastor que faz isso, né? Para namorar, tem um amigo meu, para namorar com a atual esposa, ele deve pedir o pastor dela. Eu vou tomar conta só dos meus filhos, né? Nessa questão. Mas eu não vou proibir de namorar.
A igreja não faz isso, a sociedade não faz isso. Proibir de assistir televisão, proibir de usar a internet, essas coisas são lícitas, são permitidas. Mas será que convém? Será que tudo que nós fazemos nesses ambientes está certo? Convém? Edifica? Glorifica a Deus? Então é assim, meus irmãos, que nós precisamos pensar. O Evangelho não é um estraga-prazeres. Para muita gente, o Evangelho é um estraga-prazer. O Evangelho nos oferece o verdadeiro prazer, que é encontrado somente no Senhor Jesus. Ele nos tira dos prazeres enganadores e que levam à morte e nos coloca diante de Cristo, quem nos dá vida e vida em abundância. Um segundo texto, já está um pouco adiantado a hora lá. Um segundo texto é Efésios, que vai falar agora do cristão, a imoralidade e o cristão. Por que é importante entender isso? Porque crer em Jesus não é simplesmente mudar de religião. Crer em Jesus é mudar de reino, né? Eu costumo dizer, quando eu converso com alguém a respeito de um cristão que quer casar com alguém não cristão, o que eu sempre falo é o seguinte: não são religiões diferentes, são reinos diferentes. Então, Jesus não é que a gente passa para a igreja protestante, a gente sai das trevas e vai para a luz. A gente sai do reino de Satanás, a gente vai para o reino de Deus. São coisas completamente diferentes. Então, se nós estamos no reino de Deus, se entendemos que estamos no reino de Deus, nós temos que entender que o padrão de Deus para nós, meus irmãos, é outro. É completamente diferente. As coisas que nós fazíamos no mundo, os desejos que nós tínhamos, o palavreado que nós usávamos, as roupas que nós usávamos, as intenções do nosso coração, no reino de Deus, completamente diferente. Então, olha lá, Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, meus irmãos, se a imoralidade, segundo as Escrituras, é incompatível com o reino de Deus, o que é o reino de Deus, então, para nós entendermos onde está essa incompatibilidade, né? Porque a gente pode pensar assim, mas parece muito mais comum ao reino de Deus a liberdade restrita. A gente não era escravo e Cristo nos fez livres, todo pecado perdoado, não existe condenação mais. Dá a impressão que o reino de Deus é muito mais caracterizado pela liberdade irrestrita, mas não. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele pode ser definido em 3 palavras: povo, comunhão e lei. Essas três palavras, quando nós pensamos em reino de Deus, nos ajuda a entender principalmente o Antigo Testamento de maneira muito melhor. O que é o reino de Deus? Um povo que Deus escolheu para ele, vivendo em comunhão com ele, debaixo da lei dele. Então é um povo que Deus escolheu, num lugar que Deus escolheu para ser o lugar de comunhão, debaixo da lei de Deus. Então olha só onde nós observamos o reino de Deus, no jardim do Éden, antes de Adão pecar. Adão foi criado por Deus, ele estava no jardim de Deus e ele estava debaixo da lei de Deus. Como que o povo de Deus ali se perdeu? Quando ele desobedeceu à lei de Deus. Ele perdeu o lugar de Deus de comunhão e ele deixou de ser povo de Deus. Aí nós vemos Israel, aliás, nós vemos os patriarcas recebendo promessas. Qual era a promessa que Abraão, Isaque e Jacó receberam? Eles teriam um povo numeroso,
Eles estariam na terra prometida, que era o lugar de comunhão com Deus, e eles obedeceriam à lei de Deus. Então, em Israel, essa promessa é parcialmente cumprida. Israel é um povo eleito por Deus, chamado lá da escravidão no Egito, levado para a terra de Canaã, onde tinha o tabernáculo e o templo posteriormente, e eles tinham a lei de Deus. Mas onde eles falharam, não obedeceram à lei de Deus, perderam o lugar de Deus e deixaram de ser povo de Deus. Mas existiu um que veio e cumpriu todas essas coisas, que é Cristo. Cristo é o eleito de Deus. A Bíblia usa esse adjetivo para Jesus. Ele é o eleito de Deus, o escolhido para ser o povo de Deus. Ele tem comunhão com Deus nele mesmo, porque ele é o que faz a propiciação pelos pecados. Ele é o templo. E ele obedeceu à lei de Deus de maneira perfeita. Então é por isso que Jesus é chamado de o Filho de Deus. Ele é o povo de Deus, perfeito. Mas não só ele. Todos aqueles que estão unidos a ele são povo de Deus, porque ele faz essa comunhão. Então nós somos povo de Deus por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo, fomos eleitos em Cristo. Por que nós somos povo de Deus? Porque nós temos comunhão com Deus. Por que nós temos comunhão com Deus? Em Cristo, porque ele pagou os nossos pecados, quebrou a barreira que nos separava de Deus. E por que nós somos povo de Deus? Primeiro, porque Cristo cumpriu a lei de Deus perfeitamente por nós e porque ele nos dá condições de cumprir a lei de Deus. E nós não perdemos esse status de povo de Deus porque nós estamos unidos a Cristo. E Cristo não perde o status de povo de Deus. Então, o reino de Deus é essa realidade em que há um povo de Deus que tem comunhão com Deus e que vive debaixo da lei de Deus. Assim será a eternidade. Nós seremos o povo de Deus, habitaremos no novo céu e nova terra, que será o lugar preparado por Deus, e viveremos debaixo da lei de Deus. Quem não gosta de obedecer à lei de Deus não vai para o céu. E nem deveria desejar ir, porque no céu nós viveremos debaixo da lei de Deus. A diferença é que nós teremos total prazer na lei de Deus. Então, por que a imoralidade não combina com o reino de Deus? Porque o reino de Deus exige de nós uma vida santa. Exige de nós obediência, porque o reino de Deus é completamente diferente do reino das trevas. E outra, o padrão do reino, ele é muito alto. Porque nesse texto de Efésios que nós lemos, não basta não praticar as obras das trevas. As obras das trevas nós temos que odiá-las. Nós não podemos nem nomeá-las, ou seja, nem o falar das coisas, nem o assunto da imoralidade, da obra das trevas, deve estar dentro de nós, dentro do reino, dentro da igreja. É isso que Paulo fala, meus irmãos, aos Efésios. O padrão do reino de Deus é alto demais. Às vezes a gente não pratica a imoralidade na prática, mas esse assunto está entre nós, nas conversas, nos filmes, nos grupos de WhatsApp, na nossa mente. Às vezes nós não praticamos a imoralidade que às vezes o nosso coração tem desejo, mas nós alimentamos esse desejo na nossa mente e no nosso coração. Quando na verdade isso não combina com quem faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino em que nós não somente não praticamos, mas nós odiamos as obras das trevas, nós não convivemos, nós não promovemos e nós não aceitamos as obras das trevas. Daí para nós vermos como nós estamos tão longe do ideal do Senhor. Daí nós entendermos como nós somos uma igreja mundana, secularizada. Mas, graças a Deus, porque o Senhor nos ensina, nos exorta, nos instrui para que nós voltemos a nossa consciência à palavra de Deus e vivamos segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, quanto de imoralidade é nomeada entre nós? Como Paulo vai dizer, essas coisas nem se nomeiem entre vós, ou seja, nem sejam contadas entre vós, observadas. Mas quanto das nossas conversas, quanto da nossa postura com o sexo oposto? Às vezes nós olhamos as irmãs da igreja, os homens olham as irmãs como objetos, sendo bem sinceros. Ou as mulheres olham os homens da igreja como, não sei o que passa na cabeça de mulher, né? Aí já não dá para falar com tanta certeza assim. Mas às vezes, entre nós, igreja do Senhor, a imoralidade está nomeada, está presente. Nas roupas, como nós já falamos, homens e mulheres.
usando roupas que apelam à sensualidade, o consumo de imoralidade. O livro que nós estamos usando de base para o nosso estudo, irmãos, ele fala uma coisa pesada também, como eu já falei no início, né? Mas eu vou repetir aqui. A essa altura, se tivesse alguma criança assistindo, o pai já mandou dormir, né? Trocou de canal. Ele fala assim: provavelmente nenhum de nós se assentaria diante de uma cama onde tivesse um casal tendo relação e ficaríamos ali assistindo. Horrível isso. Horrível até pensar isso, né? Nenhum de nós faríamos isso. Mas se for gravado para ver depois, a gente vê. Nos filmes, nas novelas. Aí a gente não tem mais problema. Só porque está sendo ali mediado por uma televisão ou pelo computador, aí perde essa... Ah, não é tão grave mais. Mas quem falou que não é tão grave? Nós consumimos. A imoralidade está no meio de nós. Mas essa não é a vida no reino. Não é o que o Senhor deseja que os seus filhos façam. Não são as coisas que Deus deseja que os seus filhos consumam. O Senhor, como nós lemos em 1 Pedro na abertura, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, eu creio que se nós tivéssemos a noção clara de que o Senhor está conosco diariamente, constantemente, nós não faríamos ou não pensaríamos ou não veríamos muitas coisas que nós fazemos. Eu não entendi o que você falou. É o lugar? O que tem? E para surpresa minha, eu já vi grupo, irmãos, parece até brincadeira, mas não é. Eu já vi grupo indo fazer evangelismo. Estou falando sério. Já saiu em revista evangélica, grupo que fazia... Ah, nós falamos disso no acampamento uma vez, no acampamento do passado. E tinha irmão defendendo. Sério, tinha irmão que da igreja estava defendendo. Não, eles estavam evangelizando na praia de nudismo. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Isso aí não tem o mínimo cabimento. Isso aí não tem a mínima razoabilidade. Pensar que é uma coisa que Deus vai se agradar disso. Para os irmãos verem como que a mentalidade, às vezes, da igreja ela está poluída, imoral. Meus irmãos, para nós encerrarmos, talvez alguém ache que isso tudo é exagero. Radicalismo, legalismo. Se é assim, então o evangelho é muito chato, é penoso, é radical demais. Quem pensa assim tem grandes chances de não pertencer ao reino de Deus. Quem pensa assim tem grandes chances de ainda pertencer ao reino das trevas. Então, seja quem é nas trevas. Agora, se nós estamos na luz, nós devemos ser quem nós somos, mas em Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para a imoralidade. Meus irmãos, se nós pertencemos ao Senhor, quem deve controlar a nossa mente é o Senhor. Se nós pertencemos ao Senhor, quem deve controlar as nossas palavras é o Senhor. Se nós pertencemos ao Senhor, quem deve controlar o nosso lazer é o Senhor. Se nós pertencemos ao Senhor, quem deve controlar os nossos desejos e impulsos sexuais, que são coisas criadas por Deus e legítimas, usadas da maneira com as quais Deus criou, para o propósito que Deus criou, quem deve controlar isso é o Senhor. Não somos nós. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos propriedades nossas. Mas nós, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, que nós lemos, nós fomos comprados por um preço. Nós somos comprados por um alto preço, preço de sangue. Nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor Jesus. Logo, a nossa vida deve ser uma vida que glorifica ao Senhor Jesus. Nós, meus irmãos, como reino de Deus, precisamos pensar como reino de Deus, viver como reino de Deus, agir como reino de Deus. Se um cristão namora, ele deve ter um namoro que agrade a Deus. Ainda que isso envolva um namoro completamente diferente do que o mundo vive hoje.
O reino de Deus é totalmente diferente, então deve ser totalmente diferente. E eu não estou falando aqui, por exemplo, que é errado assistir filme, errado assistir série. Não estou falando nada disso, não. Só que a maneira, o crivo que nós olhamos para escolher o que nós vamos ver é o crivo do reino de Deus. Não é o crivo do mundo. Não é o que está nas listagens da internet de melhores séries para ver que nós vamos assistir. É aquilo que combina com o reino de Deus. Nós vamos ser muito mais satisfeitos, meus irmãos. Eu acho que nós deveríamos, e é um exercício que eu já fiz, mas quando eu era solteiro, eu era criança ainda, nós fizemos lá em casa. Eu acho que tem um exercício que nós podemos fazer só para a gente observar, tirar a prova, se não é bom mesmo obedecer ao Senhor. Se a gente ficar um mês sem assistir televisão, série, filme, um mês sem Facebook, tem gente que morre, né? Se ficar um mês sem Facebook, tá na cama lá, agonizando. Mas se nós ficarmos um mês sem isso, nós vamos ver como nós vamos crescer espiritualmente. Como a nossa mente será outra. Porque nós vamos parar de nos alimentar com lixo e vamos usar o tempo para nos alimentar da palavra, da comunhão dos irmãos, de coisas que edificam. Então, irmãos, nós somos do reino. Nós não somos desse mundo. Somos forasteiros e peregrinos. Esse mundo aqui é estrangeiro para nós. É uma linguagem que a gente não entende. É uma cultura que a gente não faz parte. É uma maneira de viver que não é a nossa maneira de viver. E nós precisamos abandonar isso, porque nós não abandonamos. Nós abraçamos essa maneira de viver. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos viver como cidadãos do reino de Deus, porque é para lá que nós estamos indo. Amém?